O tema desta noite é Viva o Natal, Viva Cristo. Amém? Glória a Deus. Não poderia ser diferente, uma vez que no nosso calendário, nesse período agora, relembramos, não é verdade, a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda dele. Estamos aguardando a segunda vinda. A primeira vinda, a Bíblia nos ensina que ele veio em forma humana, de forma humilde, mas na segunda virá em glória para levar a sua igreja e também para julgar a terra. Aqui em Lucas capítulo 1, eu te convido a ler comigo, seja na Bíblia impressa, seja no aplicativo. Você também que está nos acompanhando em nossa transmissão, também seja bem-vindo em nome de Jesus, aleluia. Lucas capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 26, amém? Então vou ler um versículo e peço que você leia. Eu vou ler um sozinho e peço que você leia o seguinte junto comigo bem forte, e assim faremos até o versículo 38. Vamos lá juntos então? Vou ler o versículo 26 primeiro, depois a igreja me ajuda na leitura. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Leia comigo. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho, e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem, e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Vamos ler bem forte novamente o versículo 37, vamos lá? Porque para Deus nada é impossível, aleluia. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo que o Senhor acabou de dizer. E o anjo foi embora. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é santa, é poderosa, é maravilhosa. Obrigado pela tua presença que está em nosso meio. Oh Deus, nós não somos dignos de prestar culto a ti, apenas pela tua graça, apenas pela tua misericórdia, que somos então capacitados, purificados, para estarmos diante da tua presença em louvor, em adoração, em gratidão. Eu peço que o Senhor continue a nos direcionar, que essa palavra, Senhor, gere em cada um de nós vida, salvação, compreensão e sabedoria da tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo toda ação do inimigo contra nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Então, viva no sentido de viver, ou seja, realize o Natal, viva Cristo, realize Cristo. Nesse período que estamos agora, como eu disse, e todos sabemos, relembramos o nascimento do Senhor Jesus. E nada mais oportuno do que compreendermos este tão grande milagre, e a cada vez que nos debruçamos sobre essa escritura, compreendemos um pouco mais este milagre maravilhoso, um dos maiores da face da terra. Talvez só não é maior do que o milagre da salvação.
A palavra nos ensina então que houve um momento em que Deus interviu na face da terra, interviu na história, de uma forma como nunca antes interviu e nunca mais intervirá. Nos diz a palavra do Senhor então, que o próprio Deus decidiu vir ao mundo. Ele se despiu da sua glória e tomou uma forma humana. Isso nos mostra a diferença do Evangelho para a maioria, ou se não todas as demais religiões. Enquanto nas religiões nós temos o homem buscando chegar a Deus através dos seus esforços, rituais, princípios, mandamentos, no Evangelho nós temos o próprio Deus vindo ao homem. O caminho é inverso, ou seja, não há no homem, no ser humano, méritos. E um dos problemas da religião é que ela gera essa justiça própria, como se o homem tivesse algum mérito em praticar esta ou aquela religião. Talvez diante da sociedade haja um mérito ou méritos, mas não aos olhos de Deus. Mas o Evangelho então é essa maravilha da intervenção de Deus na face da terra. E aqui nós temos então, nesse texto muito conhecido, o Senhor falando com Maria, até então uma jovem, alguns creem que por volta dos seus 15 anos, 14 anos, quando muito 16 anos, que era o contexto de casamento naquela época, e ela já estava com o casamento agendado com José. E aqui então o anjo Gabriel, um mensageiro. Aliás, a palavra anjo significa mensageiro. Deus envia o seu mensageiro Gabriel. Gabriel significa valente de Deus, guerreiro de Deus. Então Deus envia o seu mensageiro valente para dar esta notícia. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, se despisse, se despojasse de toda pré-compreensão que você tem dessa história. Por que eu digo isso? Porque nós temos a tendência de, quando nós já sabemos uma história, nós divagarmos, nós nos distrairmos. É diferente quando nós ouvimos algo pela primeira vez. E todos com certeza que sabem essa história. Mas que em nome de Jesus você agora abra o seu coração, o seu entendimento para receber a palavra do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Um pouco antes disso acontecer, Lucas nos narra, e é interessante o cuidado de Lucas aqui. Olha aqui, o que ele diz no início do livro. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 1: Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Lucas então escreve esse evangelho para Teófilo com todo cuidado, atenção, ouvindo aqueles que viveram os acontecimentos. É interessante também, se você se atentar para o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai perceber que Lucas então continua, após o evangelho de Lucas, a escrever o livro dos Atos dos Apóstolos. E com todo esse cuidado ele nos narra aqui a história de duas famílias. A família de Zacarias, que a Bíblia nos diz que era um sacerdote já idoso, que nunca havia tido filhos. Sua esposa Isabel, que era parente de Maria, de forma que João Batista era parente do Senhor Jesus.
E a Bíblia nos narra então que ocorre um milagre na vida de Zacarias e Isabel, e ela então gera um filho, coisa até o momento impossível para aquele casal. E no 6º mês dessa gestação milagrosa, ocorre o trecho que acabamos de ler, em que então Gabriel anuncia a Maria o maior dos milagres até então. Eu gostaria que você atentasse para as palavras dele. Ele saúda Maria dizendo que a paz esteja com você, você é muito abençoada, ou bem-aventurada é vós entre as mulheres, dependendo da versão, o Senhor está com você. E ele continua, versículo 31, ou melhor, versículo 30, então o anjo continuou, não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. É interessante porque Maria, ela não esperava o que estava acontecendo, e assim é a obra do Senhor para conosco. Normalmente nós não esperamos o que Deus tem para nós. Tão maravilhosa, tão poderosa é a obra que Ele sonha para nossas vidas. Nós muitas vezes temos a tendência de limitar o agir de Deus, limitar a nossa expectativa. Pensa comigo, Maria era uma mulher de Deus, sim ou não? Sim ou não? Ela tinha planos de se casar com José, ela tinha planos em Deus, com certeza ela orava por isso, ela buscava isso, José também. Vemos pelo restante do evangelho que José era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. A Bíblia nos narra que quando houve a perseguição às crianças por Herodes, o Senhor falou a José. José era um homem de Deus. Então esse casal tinha planos, e com certeza não estava no plano deles serem um canal para que o próprio Deus, o Salvador, viesse. Eu te digo nessa noite, não limite seus planos, viva, busque os planos de Deus para a sua vida, amém? Vou dizer novamente, esse é um período que muitos estão fazendo planos. 2022, se Deus permitir, daqui uns dias começará. Não limite seus planos, ou melhor, vou refazer a frase, não fique limitado, não fique limitada aos seus planos. Busque os planos de Deus para a sua vida, amém? Não estava nos planos de Maria. A Bíblia diz que ela ficou admirada, sem entender o que estava acontecendo. E assim é quando Deus age em nosso meio. Nós ficamos sem entender o que estava acontecendo ou o que está acontecendo. Mas queremos tudo do nosso jeito. Nós planejamos, até oramos, mas tem que ser ali, ó. Não pode sair do planejado. Se sair um pouquinho do planejamento, nós já nos estressamos, nos preocupamos, ficamos angustiados. Só Deus sabe o que tem para nós. Os planos de Deus são perfeitos. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós aprendemos a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha o seu reino, seja feita. Você já percebeu que normalmente quando se fala em a vontade de Deus, isso vem com um certo pesar? Normalmente em velório fala isso, né? Ah, era a vontade de Deus. Quem já viu ou falou ou ouviu isso em velório? Só lembra da vontade de Deus quando alguém morre, né? Aí a pessoa nem sabe se era a vontade de Deus a pessoa morrer. Aí fala, então era a vontade de Deus. Será que era mesmo? Normalmente quando se fala em vontade de Deus, dá até um aperto no coração. As pessoas ficam com medo, como se a vontade de Deus fosse algo ruim. É, né? Fazer o quê? Agora eu vou viver a vontade de Deus, não mais a minha. Como se Deus fosse um opressor. Mas na verdade essa mentira que a serpente contou para Eva lá no jardim: olha, Deus está te oprimindo, Deus está te limitando, Deus está te podando. A vontade de Deus, você pode dizer comigo se você quiser, diga assim: a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Está aí algo para você colocar na geladeira, no espelho, declarar diariamente, postar
nas redes sociais, viver. Porque nós esquecemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas ele continua dizendo: não tenha medo. 31, você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Jesus significa Deus salva. Você sabia disso? Quem sabia disso? Você nunca parou para pensar por que não deu o nome dele de José, de João, Moisés, Abraão, o pai da fé, Moisés, o grande libertador? Por quê? Jesus. Jesus significa Deus salva. Yeshua. No hebraico, Yeshua. Deus salva. Então, vamos traduzir. Gabriel está falando Maria, vai nascer um menino, esse menino, o nome dele é Deus salva. Ou Jeová salva, Yahvé salva. Jesus, já começa aí, uma salvação. Deus começa a revelar a salvação para Maria. Ele será um grande homem e será chamado, atenção aqui, será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Um título do Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Se você procurar nas Escrituras, você não vai encontrar ninguém antes sendo chamado de Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Você vai encontrar Abraão chamado amigo de Deus. Você vai encontrar Moisés que falou face a face com o Senhor. Você vai encontrar Davi, cuja Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Você vai encontrar Daniel, que foi chamado de homem muito amado por Deus. Você não vai achar nenhum filho, porque Jesus, conforme diz João 3,16, era o único, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? E é importante nós entendermos por que disto, porque o título de filho significa que Jesus tem a mesma essência, a mesma natureza de Deus, porque Ele é Deus. Filho, atenção aqui por favor, quando a Bíblia diz que Jesus é Filho do Deus Altíssimo, a Bíblia não diz que Ele foi gerado, que Ele foi criado pelo Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Ele não tem início nem fim, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Entenda isso, porque na nossa cultura, quando se diz que alguém é filho, nós entendemos que alguém foi gerado, foi criado, sim ou não? No contexto bíblico não é assim. Filho significa essência, natureza, a mesma natureza. Tanto é que o homem, muitas vezes na Bíblia é chamado de filho do homem, como se fosse, nós hoje dizemos ser humano, mas naquele contexto é filho do homem. Gabriel está revelando Maria, este ser que nascerá, terá um nome, um título. O nome dele é Deus, Jeová, Yahvé salva. E o título dele é Filho do Deus Altíssimo. Isso é tanto a verdade, que lá em João, quando as pessoas começam a questionar Jesus, e ele chama Deus de Pai, os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo, e ele pergunta: por que vocês vão me apedrejar? Por qual milagre que eu fiz? E eles falam: não é por milagre, é porque você chama Deus de Pai, você está blasfemando. Porque eles entendiam o que Jesus estava falando. Quando Jesus chamava Deus de Pai, ele estava dizendo: eu sou um com Ele. Hoje para nós é comum chamarmos Deus de Pai, sabe por quê? Alguém sabe? Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo é feito filho de Deus. Se você crê em Cristo Jesus, a Bíblia diz lá em João capítulo 1 versículo 12, que você é feito, é feita, você se torna filho, filha de Deus. Você não era. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo Jesus se torna, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Por isso que você não vai encontrar Davi, Abraão, Moisés, Daniel, Isaías, Jeremias e tantos homens e mulheres de Deus chamando Deus de Pai. Você não encontra isso.
Por isso que Jesus, quando ensina a orar, lá em Mateus capítulo 6, ele diz: vocês vão orar assim, Pai Nosso. Para nós isso é comum, foi uma revelação. Vocês agora vão chamá-lo de Pai, mas não porque vocês têm essência dele, vocês não são Deus, é porque nós somos feitos por Jesus Cristo, filhos de Deus. Conforme Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 4, nós recebemos a adoção de filhos, nos tornamos filhos de Deus por adoção, por meio da obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Então precisamos derrubar por terra o conceito comum de que todo mundo é filho de Deus. Não é essa a verdade que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que qualquer um pode tornar-se filho de Deus, ou melhor, ser tornado filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa diz assim: mas eu também sou filho de Deus, e questiona algumas coisas na sua vida. Aí vem a pergunta: mas será que você é filho de Deus mesmo? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? E ele revela então o nome dele. Ele será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Aqui estava começando a se cumprir uma promessa. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 3. Primeiro livro das Escrituras, o Gênesis, capítulo 3. Aqui é narrada então a trágica história da queda do ser humano, quando homem e mulher decidiram não mais obedecer a Deus. Nos interessa aqui um trecho específico que está no capítulo 3, a partir do versículo 14. Então o Senhor Deus disse à cobra, ou à serpente: por causa do que você fez, você será castigada entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Versículo 15, olha só: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta, ou seja, a descendência, esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Aqui Deus está está profetizando, dizendo para a serpente que a descendência da mulher, apesar de ser picada, interessante isso, né? Que haverá uma ferida no calcanhar, que nós cremos que representa a cruz, a morte. Mas essa descendência, cremos também representada em Jesus Cristo, pisará, esmagará essa serpente. Aqui nós temos a primeira promessa de que viria alguém, através do nascimento humano, capaz de esmagar essa serpente que outrora enganou o homem, enganou a mulher. Estamos relembrando esse período agora, do nascimento do Senhor Jesus. É verdade que dificilmente Jesus teria nascido em 25 de dezembro. Isso também é um fato quase que unânime. Não foi nessa época que Jesus nasceu, mas para nós aqui nos interessa aproveitar o momento e não nos distrairmos, porque Satanás, ele é mestre em nos fazer nos distrairmos. Não se distrai. Se você puder falar isso para alguém perto de você, diga assim: não se distraia. Primeiro ponto de distração que nós temos nesse período: muitos já jogaram a toalha.
Quem já jogou a toalha de 2021 aí? Alguém ali já jogou. Chega esse período do ano, ninguém quer mais saber de nada. Está doido para chegar agora o período do descanso. Uns vão viajar, outros viajam em janeiro, mas já entregou a toalha. Não, 2021 já deu o que tinha que dar. Será? Hoje é dia 5 de dezembro, é isso? Dezembro tem 31 dias, é isso? 31 tira menos 5 dá quanto? Você que é aí da matemática, que eu sou do direito. 31 menos 5 dá quanto? 26. 26 dias. Será que dá para você viver sem 26 dias? Se Deus falar para você, você tem 26 dias de vida, será que você entrega a toalha assim fácil? Primeiro engano e distração de Satanás é: olha, 2021 já foi. Ou seja, nas entrelinhas, nesses próximos 26 dias, Deus não tem nada para fazer na tua vida. É isso. Será que Deus pode fazer milagres em 26 dias? Sim ou não? E por que você já jogou a toalha? Tem gente que já não lê a Bíblia, já não ora, é igual dieta, né? Não, vou ler a Bíblia agora só em janeiro. Aí eu começo o projeto de vida, o plano de leitura, já abandonei. Se Deus permitir, vamos entregar o projeto de vida, o plano de leitura no último culto, a partir do último culto desse ano, para que você tenha a leitura durante o ano. Mas eu pergunto, será que já acabou? É só deitar e esperar agora chegar janeiro? Ou somos obrigados a trabalhar, a fazer nossos afazeres? Vamos nos arrastar? Sim ou não? Sim ou não? Não, né, amados? Você vai ficar se arrastando até o ano que vem? Sim ou não? Deus tem muito mais para nós ao longo desse ano. Creia nisso. Não caia nessa distração de calendário. As pessoas começam a fazer propósito. Eu vou te falar o que acontece com o propósito. Talvez você se identifique. É academia, emagrecer, estudar, novo emprego. Sim ou não? Aí janeiro começa. Dia 1º, não, hoje também não dá, né? Imagina, tá a família reunida. Dia 2, não, também não dá, porque os parentes estão em casa ainda, não tem condições, né? Dia 3, não, vamos esperar segunda-feira, porque daí dá para começar com tudo, começar para valer. É assim ou não é? Aí até começa na segunda. Chega meio de fevereiro, já arriou. Quando muito, aguenta ali até final de março. Sabe por quê, amados? Porque nós estamos condicionados. 2021 não acabou. Amém? Amém? Creia. Esse é um engano. Mas estamos falando de enganos. Outro engano agora dessa época. Aquele que diz que você tem que gastar. Você tem que gastar. Se você não gastar, olha, quase um pecado não gastar. É errado gastar? Não, não é, lógico que não é. Eu estou te mostrando um engano que nos diz que você precisa gastar. Não, você não precisa gastar. Você até pode gastar, se você tiver dinheiro, condições, enfim. Mas você não precisa fazer isso, de forma alguma. Outro engano que nós temos agora: Jesus Cristo é a última coisa a ser lembrada nesse período. Quem mais é lembrado e falado nesse período do Natal? Vou ver se você sabe. Noel, sim ou não? É ou não é? Noel. Quantas crianças nesse momento estão escrevendo carta para Jesus? Quantos estão escrevendo cartas para Noel? É um engano ou não é? Lá em casa nós fazemos da seguinte forma: chega o período do Natal, nós compramos um presente para o nosso filho, agora os nossos filhos, né? Hoje minha avó ligou, né, tal, deu um oi lá, e, como é que tá, né? Tá aqui, né, o branquinho, o pretinho e tal. Daí fala, agora falta a menininha, né? Falta a menininha de cabelo encaracolado, a Linciane, não.
Então, nossos filhos, compramos presente, paramos, sentamos, falamos: olha, filho, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Papai e mamãe, nós compramos um presente para você, porque você é especial, porque você é uma bênção. Primeira vez que nós fizemos isso, o Petros tinha seu ali, eu acho que nem um ano não tinha. E ele ficou olhando para a gente assim e falou: eu sou, a bênção, papai. É, uma bênção. Você quer dar um presente para o teu filho, para a tua filha, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão? Dê, invista, mas dê você. Não deixe esse engano roubar a bênção. Aí está lá teu filho falando que não sei quem deu o presente para ele, sendo que foi você que deu. Ah, não tem nada a ver. Será que não tem, amados? Reflita. Será que não tem nada a ver? Volto a dizer, quantas crianças agora poderiam estar pedindo a Jesus, orando a Jesus, escrevendo a Jesus? Estão escrevendo, pedindo milagres, porque na mente da criança, muita coisa que ela pede a Noel é milagre. São enganos, e nós não nos percebemos, nós não nos apercebemos. Por quê? Porque são enganos. Gabriel disse a Maria: esse é o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador, o reino dele não terá fim. Temos que entender a obra de Jesus na face da terra. Ele veio para nos salvar. Abra comigo a sua Bíblia, está lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no Novo Testamento. Ele vai falar um pouquinho para nós acerca do Senhor Jesus, acerca da obra dele. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz aqui, melhor, vamos ler o versículo 4 e 5. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Amém? Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com o ser humano, com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus. Jesus é o único que pode ligar os seres humanos a Deus. Entenda por que ele pode fazer isso. Veja bem, quando Jesus decidiu vir ao mundo, e é muito importante você entender isto, muitos entendem que Jesus ele não existia, até que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, que tudo que existe foi feito por meio dele, através dele, e sem ele, nada do que existe veio a existir. Jesus criou todas as coisas, e através dele todas as coisas foram criadas, mas muitas vezes nós temos a compreensão errada de que ele não existia. O Espírito Santo então gera no ventre de Maria o Senhor Jesus. O que aconteceu ali foi um milagre do próprio Deus se despir da sua glória e se colocar nessa situação, que para nós a gente pode ficar o resto da vida filosofando e pensando sobre isso, que nós nunca vamos conseguir compreender totalmente isso. Está fora da nossa compreensão. Mesmo que você achar uma formiga na rua, perguntar para essa formiga: formiga, me explique como que é o batimento do coração do ser humano. Nunca que ela vai conseguir chegar nem perto de nada. Mas precisamos entender isso. Jesus é o Criador de todas as coisas, a Bíblia diz isso. Mas então ele decide, ele poderia vir como um super-herói, ele poderia descer do céu voando, com uma forma que nós não conhecemos, ele poderia vir das formas mais inimagináveis possíveis, mas ele decidiu vir como um ser humano. Sabe por quê? Isso tem uma explicação. Para que ele fosse um intercessor. A Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. O que é um intercessor? Alguém que se coloca entre, alguém que se coloca no lugar, alguém que pede a Deus por outro.
E Jesus só poderia fazer isso plenamente se Ele se tornasse como um de nós e passasse pelo que nós passamos, porque o que nós passamos, Jesus passou, em grau muito maior em algumas situações. Ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou, foi desprezado, foi humilhado, foi exaltado, foi elogiado, porque também nós somos provados quando somos elogiados. Uma das maiores provações que nós temos é quando somos elogiados. Jesus foi elogiado, as multidões queriam, algumas vezes, coroar Jesus como rei, e ele foi bem claro: eu não vim para isto agora, eu vim para dar minha vida no lugar do pecador. Jesus então, como ser humano, cresceu, foi um bebê, aprendeu a falar, aprendeu a andar, obedeceu aos seus pais. A Bíblia diz que ele crescia em poder e autoridade e graça diante dos seus pais. Ele chorou, ele perdeu pessoas que ele amava, ele entendeu o que é a morte para um ser humano, ele viveu isso. A Bíblia diz que quando ele viu a situação ali de Lázaro morto e as pessoas chorando ao redor do túmulo, a Bíblia diz que Jesus chorou, e ele sabia que aquele homem seria ressuscitado por ele, mas isso não lhe tirou o sentimento, a compreensão. Por isso que Paulo escreve que Jesus é o único que pode, porque ele é Deus e ele é homem. Como ele é Deus e como ele é homem, como ele é Deus, como ele é ser humano, ele pode interceder, ele pode comunicar. Por isso que ele diz, entenda, eu sou o caminho. Só há um caminho a Deus, o próprio Deus, que é homem. Glória a Deus. Amém? Entenda o que nós estamos vivendo. Viva o Natal, viva Cristo. Jesus passou, Jesus viveu numa nação oprimida por uma potência, que era o Império Romano. Jesus viu seus companheiros serem escravizados, crucificados. Quando Jesus foi crucificado, ele sabia muito bem, ele já tinha visto pessoas serem crucificadas. Ele pagava imposto. Certa vez perguntava: você não paga imposto? Tem muito crente que não paga imposto, sabia? Só nega. Jesus pagava imposto. Vieram e questionaram Pedro, né? O teu mestre, você não paga imposto? E Pedro, né, aquele jeitão dele, né, foi lá falar com Jesus: ei, a gente vai pagar ou não vai, né? Aí Jesus falou: olha, o que você acha? Mas para não escandalizarmos ninguém, e esse é o princípio do reino, né? Não escandalizar ninguém. Para não escandalizarmos, faz o seguinte: vai lá, pega um peixe, na boca do peixe vai ter 2 moedas, você paga o meu imposto e paga o seu imposto. Amém? Você crê no milagre? Quem crê no milagre? Amém. É interessante porque nós temos um milagre, né? Isabel teve filho, ela não poderia ter filhos. Maria podia ter filhos, tanto é que teve outros filhos depois, a Bíblia nos narra. Deus é Deus de milagres. Entenda a obra do Senhor Jesus. Aqui em Timóteo ainda, olha só, veja comigo, capítulo 3 ainda, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 3, 16. Sem nenhuma dúvida, é a grandiosa verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: Ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Veja bem, Ele se tornou um ser humano. Ele decidiu isso, Ele decidiu esse caminho, por amor a mim, por amor a você. E o maior milagre não foi o nascimento de Jesus, porque com o nascimento de Jesus, a obra estava se desenrolando, mas ainda não havia salvação. Por que não? Porque a Bíblia nos diz
que quando ele morreu, ele venceu a morte na cruz. E ao terceiro dia, o que acontece no terceiro dia? A gente come chocolate, ovo da Páscoa, corre atrás do coelhinho, não é isso no terceiro dia? É isso que a gente faz? Sim ou não? Cristão não, né? No terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou e venceu a morte. Aí sim, a obra estava completa. Por isso que na cruz ele diz: está consumado. Ali ele concluiu a obra. Então já fica o gancho. Daqui a um tempo é Páscoa e o tempo voa. Não cai nessa de coelho e chocolate. Porque chega no terceiro dia, em vez da ressurreição, nós temos chocolate, Marcelo. Coelho mutante, né? Porque o coelho que bota ovo, ele é mutante, sim ou não? Você viu algum coelho que bota ovo? A não ser que seja geneticamente modificado, né, Ederson? Coelho não bota ovo. Mas Jesus ressuscitou, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Diz aqui, amados, ele se tornou um ser humano, um homem, para salvar o homem, para salvar a mulher. Continua aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Você está em Timóteo, volta um pouquinho na sua Bíblia e você vai encontrar Filipenses. Olha que revelação tremenda de Paulo acerca do Senhor Jesus. É importante nós entendermos e cremos isso, amados, porque muitos ainda entendem que Jesus foi um bom homem. Jesus foi um revolucionário. Jesus foi alguém que pregava coisas boas. Só isso. Não. Tem gente que até hoje acha que Jesus foi preso. Não, ele se entregou, é diferente. A Bíblia nos narra que ele estava lá no jardim de Getsêmani orando, e chegaram para prender Jesus, e ele perguntou: o que vocês estão procurando? Eles falaram: Jesus. Ele falou: sou eu. E a Bíblia diz que quando Jesus falou: sou eu, os homens caíram. E ele perguntou de novo: quem vocês vieram buscar? Ele se entregou por nós. Quando Pedro pegou a espada e foi cortar a orelha de alguém que estava ali perto, achando que ia salvar Jesus, Jesus falou: para com isso, para com essa loucura. Colou a orelha do rapaz, né? Fez a cirurgia plástica ali. Quem sabe já deu até arrumadinha, né? Jesus não deixa coisa meia boca, né? Já deu arrumadinha na orelha do rapaz. Falou: para com essa loucura. Agora é a hora das trevas. Eu entrego a minha vida, ninguém tira de mim. Tem gente que até hoje acha que Jesus foi preso. Tem gente que daqui a pouco vai chegar a Páscoa, aí começa aquele chororô, uma semana chorando, né? Porque Jesus apanhou e tal, e chora, não sei o quê. Aí chega domingo, dele chocolate. E acabou. Aí só ano que vem de novo para chorar. Amados, Jesus não morreu uma vez só, amém? Foi preciso uma vez só, amém? Precisamos entender, lógico, nós trazemos a memória, nós compartilhamos, nós vivemos, mas deve ser feito com a compreensão correta, porque senão se torna apenas algo religioso, uma história, só uma história, e não entendemos a profundeza, não compreendemos de forma alguma. Olha o que diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Olha só, uma ordem para nós. Versículo 6: ele tinha a natureza de Deus. Olha, qual que é a natureza de Deus? Deus é onipresente, Deus é onisciente e Deus é onipotente. Ou seja, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode todas as coisas, e ele sabe todas as coisas. Por que quando eu oro a Jesus? Eu não oro a nenhum outro, nem Antônio, nem José, não oro. Por quê? Porque nenhum deles tem condições de estar em todo lugar. Nenhum deles é onipresente. Já começa por aí.
se pudessem me ouvir, nenhum deles pode estar. Quer dizer, se você está orando para o José, e eu estou orando também, como é que faz? É igual em casa, né? Está o Petros no meu ouvido, aí está o Joselinho assim, aí chega a minha amada falando, eu falo, para, um de cada vez, não é assim? Agora você imagina. Aí você está falando para o José, me ajuda, o outro também está lá no Japão em japonês para o José. E aí, como é que faz? Só Deus, só Jesus, só Ele tem a natureza de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Amém? Glória a Deus. Sim ou não? É o que a Bíblia diz. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu. Falamos disso, a última vez que eu preguei eu falei sobre isso, abrir mão dos seus direitos. Falei no culto dos homens. Nós precisamos abrir mão dos nossos direitos. Jesus abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Se você puder ler comigo bem forte o versículo 10, vamos lá? Para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Amém? Olha que interessante, amados. Quando Deus falou com Moisés para tirar o povo do Egito, da escravidão do Egito, Moisés, depois de muito resistir, ele falou para o Senhor: Senhor, quando eu chegar lá diante do faraó, aquele povo é cheio de deuses, eles vão perguntar, porque é igual nos filmes que você assiste, né? O Deus da saúde, é o Deus das águas, é o Deus da natureza, é o Deus do amor, é o Deus disso, Deus daquilo. Ele vai perguntar: mas quem é o teu Deus? O que eu falo para ele, Senhor? E Deus então responde a Moisés dizendo: você vai dizer o seguinte: eu sou o que sou, te enviei, te enviou, eu sou. E ali então Deus revela o nome dele a Moisés. E se você pegar sua Bíblia em português, lá no Antigo Testamento, você vai perceber o seguinte: em algumas passagens você vai encontrar a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Presta atenção nisso quando você pegar a tua Bíblia. No Antigo Testamento, no Novo não tem isso. Você pega lá em Gênesis capítulo 3, 4, enfim, você vai encontrar se referindo a Deus com a palavra Senhor, normal, né? Com S maiúsculo e as demais letras minúsculas, ok? Que é a tradução de Adonai. Mas você vai encontrar muitas vezes todas as letras maiúsculas de Senhor. Quando você encontrar isso na sua Bíblia, ali no original está o nome de Deus, que é composto por 4 letras hebraicas. E olha que interessante, a Bíblia diz lá nos 10 mandamentos que nós não podemos usar o nome de Deus em vão, sim ou não? Quem conhece os 10 mandamentos? Amém? Quem cumpre os 10 mandamentos? Eu não dou conta, é a graça de Deus, né? Eu tento. E um dos mandamentos é não usar o nome de Deus em vão. Olha que interessante isso, amados. Que os judeus, que eram aqueles que tinham acesso às Escrituras, pois a salvação vem dos judeus, mas através de Jesus alcança a todos, amém? Glória a Deus. Alcança todo mundo, de Nova Andradina, Batayporã, Taquarussu. Mas os judeus, eles não falavam o nome do Senhor, só escreviam. Quando chegava na hora de falar o nome do Senhor, eles falavam algo tipo o nome, o grande, o poderoso, mas não falavam o nome do Senhor. Você sabe que até hoje ninguém sabe exatamente como pronunciar o nome do Senhor? Por isso que, por exemplo, em português você vai encontrar, por exemplo, essa tradução Senhor,
a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Você vai encontrar, dependendo da Bíblia, Jeová, que é uma possibilidade, ou vai encontrar Yahvé, que é outra possibilidade, mas certeza ninguém tem. Aí pensa comigo, Deus revelou o nome dele a Moisés. E por que Deus permitiu que o nome dele, a pronúncia do nome dele, fosse perdida? Nós não oramos o nome de Yahvé. Nós não expulsamos demônios no nome de Yahvé. Na verdade, para muitos cristãos, você falar Yahvé, acha que é alguma coisa de magia. Às vezes a gente canta no culto Yeshua, né? A pessoa já assusta, né? Crê em Deus Pai, o que é isso, né? A gente tem que explicar, ó, Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. Yahvé. Ninguém expulsa demônio em nome de Yahvé, mas nós expulsamos demônio em nome de Jesus, sim ou não? Amenzinho, xoxo. Nós curamos enfermos em nome de Jesus, amém? Nós somos salvos em nome de Jesus, amém? Pois a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós oramos em nome de Jesus, amém? E por quê? Acabamos de ler. Paulo escreve aqui em Filipenses 2, leia comigo de novo, versículo 9: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Amém? Não há criatura que não trema diante do nome de Jesus. O ser humano até resiste, mas chega a hora dele. Jesus é o nome sobre todo nome. Por que Deus permitiu que o seu nome, entre aspas, se perdesse? Porque Ele deu o nome mais alto, o nome sobre todo nome, a Jesus. Quando Gabriel diz a Maria, o nome dele será Jesus, que significa Yahvé salva, Yahvé salvação. Não era qualquer coisa que estava acontecendo ali, é que nós não temos noção do que estava acontecendo ali. Ali Deus diz pela primeira vez um nome que seria maior e mais conhecido que o próprio nome dele até então, maior que o próprio nome dele revelado a Moisés lá no Êxodo. Nome que nós podemos hoje clamar, declarar em nossas orações, o nome de Jesus. Amém? Entenda o que é o Natal. O Natal é relembrarmos que a salvação veio, a salvação está presente entre nós, ainda. Presta atenção, ainda. Porque a Bíblia diz que chegará um tempo que nós vamos clamar o nome de Jesus e não mais Ele estará disponível, quando Ele vier julgar. Então, Natal é, Jesus está entre nós, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Natal não é compra, Natal não é Noel, Natal não é comilança. Como cristãos, precisamos lembrar disso, amém? Podemos até presentear, podemos até gastar, podemos até comer bem, mas isso não é Natal. Natal não é panetone. Natal é Jesus, amém? A nossa vida é Jesus. Jesus é tudo. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus, amados. Eu quero orar contigo nessa noite nesse sentido, para que esse nome cresça na minha vida, para que esse nome cresça na sua vida, para que a presença de Jesus seja cada vez maior em mim, em você, em nós. É disso que nós precisamos, mais de Jesus e menos de nós, porque em nós não tem nada de bom. Se houvesse, Ele não precisaria vir.
Ele diria: ó, você se aperfeiçoa, você melhora, você faz aí, segue esse ou aquele mandamento e está ok. Glória a Deus que Jesus veio. Glória a Deus porque Maria falou: eis-me aqui, faça a tua vontade, Senhor. Eu te pergunto nessa noite: você é disposta a falar a Deus: eis-me aqui, faça a tua vontade? Você está disposto, como Maria, a mudar os planos? Mas já pensou, Maria fala: mas Senhor, eu vou casar. E olha que casamento naquele contexto era bem diferente do que é hoje. Praticamente a mulher, ela existia só para casar. Não é igual hoje. A mulher tem um estudo, trabalho, acesso, enfim. Era só para isso, entre aspas, que a mulher existia, para casar. A vida social dela se resume a isso. Você está disposto a abrir mão da sua vida social e falar: Senhor, faça a tua vontade? Porque já pensou se Maria fala não? Deus fala: vamos esperar mais uns 2000 anos então, né, para enviar o Salvador. Já pensou? Se você quiser se colocar em pé para orar comigo.